Se você deseja, por exemplo, estabelecer um círculo de proteção na sua casa, à sua volta, tenha muitas plantas, cuide de plantas das mais variadas tonalidades, dos mais variados tipos na sua casa, porque quando você é atingido também, o que ocorre é que as plantas começam a secar, elas começam a murchar, elas começam a morrer, principalmente quando você estabelece a conexão de que estas plantas constituem um muro também de proteção à sua volta. Fraternais saudações. E sim, dignos, nesta oportunidade, invoco a vossa atenção do início até o final deste nosso vídeo, em que vamos falar e refletirmos sobre as 7 características ou os 7 sinais do indivíduo que está sob algum ataque espiritual, sob algum efeito de magia maléfica. E antes de mais nada, dignos, 2 perguntas podemos aqui nos fazer. Uai! Realmente, será que existem indivíduos que se propõem a atacar espiritualmente a outros? E, em segundo lugar, realmente magias para malefícios, feitiços, mandingas, olho gordo e etc. realmente têm alguma funcionalidade? Indo direto ao ponto, dignos, a primeira resposta é que sim, de fato, da mesma maneira que vão existir indivíduos que no plano físico, da convivência social e material, sim, podem ter estas inclinações, seja por vingança, por inveja ou por quaisquer outros motivos, esta inclinação para atacar a outros indivíduos, também estas mesmas pessoas podem também se inclinar a querer atacar espiritualmente, seja através de um feitiço físico realmente ali ritualístico ou de forma mais ou menos inconsciente. E a segunda questão é se funciona ou não funciona. E da mesma maneira que materialmente se pode sim, com as devidas ferramentas, pelos devidos meios, atingir a outros indivíduos, espiritualmente isto também é válido, ou seja, no plano astral, quando existe esta sintonia de alguma forma estabelecida entre um indivíduo que emite algum tipo de magia maléfica, algum tipo de feitiço, de mandinga, e um indivíduo receptor, quando existe esta sintonia, sim, de fato e de direito, este feitiço se opera em algum grau, na sua totalidade ou na sua parcialidade. Neste sentido, a magia maléfica, sim, ela pode perfeitamente funcionar. Entretanto, é importante observarmos que nem tudo o propriamente que nos ataca espiritualmente advém de alguém específico que nos lançou algum feitiço, alguma mandinga, algum olho gordo, não. Por vezes, dignos, trata-se de sinais que advêm de fatores kármicos relacionados aos nossos ancestrais, também chamado por vezes, já estudamos isso aqui em outros vídeos, de maldição familiar. Tem que se observar isso. Por vezes é um indivíduo que per si, por vontade própria, ele começou a atiçar, ele começou a se envolver, ele começou a se conectar com determinados tipos de entidades, com determinados tipos de egrégoras e de energias. Então, nem sempre o indivíduo que é atacado espiritualmente, o indivíduo que está sob efeito de magia maléfica, o está por conta de outrem. Por vezes, trata-se de algo ainda mais antigo e pretérito, trata-se de algo ancestral e por vezes familiar, ou mesmo é por culpa do próprio indivíduo que, lançando mão de determinadas ferramentas, conjurações, conexões, traz isso para a sua vida. Como diz o ditado popular, que é tema de um dos nossos vídeos pretéritos, quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. Mas, afinal de contas, quais são, dignos irmãos e irmãs, os 7 sinais da pessoa que está sob efeito de magia maléfica, de feitiços e coisas semelhantes? Vamos entrar neste ponto agora. Sejam muito bem-vindos, portanto, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 386,
386º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma forma de você colaborar. Se for novo por aqui, se inscreva também em nosso canal, ative o sino, até para você receber os 385 vídeos anteriores em que nós abordamos essas temáticas sobre outros ângulos e igualmente os que virão na sequência. E se você está acompanhando esta nossa reflexão do início até o final, deixe aqui nos comentários dignos a seguinte palavra, a seguinte afirmação: eu sou protegido pela luz. Eu sou protegido pela luz. Eu sou protegido pela luz. Aqui, neste caso, a luz astral, a luz divina. E vamos responder na medida do possível, particularmente os senhores. Eu sou protegido pela luz. Deixa aqui nos comentários. O primeiro sinal, dignos, é o sonho, ou seja, o indivíduo que está sob algum tipo de malefício, algum tipo de feitiço, de mandinga, de olho gordo, por vezes de inveja, seja de maneira consciente ou inconsciente por parte de terceiros, ele tende também a ter sinais destes mesmos elementos por revelação através dos sonhos. Então é interessante que você esteja continuamente atento à natureza, à substância, ao sentimento dos teus próprios sonhos, porque sim, estes podem te revelar e podem ser sinais de que você está sob esses efeitos quando você tem sonhos continuamente de perseguição, quando você tem sonhos continuamente relacionados à sujeidade, a tristezas, a acidentes, a quedas e etc. Isto pode ser um sinal de que a sua conexão espiritual está de alguma forma sintonizada com esta mesma faixa vibratória. Então é importante estar atento aos sonhos. Outro sinal importante são plantas. Então, se você deseja, por exemplo, estabelecer um círculo de proteção na sua casa, à sua volta, tenha muitas plantas, cuide de plantas das mais variadas tonalidades, dos mais variados tipos na sua casa, porque quando você é atingido também, o que ocorre é que as plantas começam a secar, elas começam a murchar, elas começam a morrer, principalmente quando você estabelece a conexão de que estas plantas constituem um muro também de proteção à sua volta. Então tenha isto conscientemente. Todas as vezes que você for cuidar das suas plantas, tenha isto. Eu as cuido como um círculo também de proteção. Elas são uma extensão de mim. E na medida em que elas murcham, na medida em que elas morrem, você também já tem o sinal de que tem alguma coisa errada. Quando não no plano físico, no mínimo no plano astral, no plano espiritual. Então observe isso. O terceiro sinal são os animais. Sim, desde a Idade Média e até da Antiguidade, dignos, os animais também constituem uma das maneiras de se verificar se o indivíduo está ou não sob ataque de magia malévola. Então observe que quando o indivíduo sofre ataques muito fortes, principalmente os animais, eles tendem a adoecer, eles tendem também à própria morte, porque isso cria uma barreira, eles tendem propriamente a captar com maior sensibilidade, principalmente gatos, né? Alguns animais um tanto quanto mais sensíveis. Nós já falamos aqui sobre o papel do cão e o papel do gato. Enquanto o cão é o guardião, o cachorro ele é o guardião externo, o gato ele tende a ser um guardião astral, mas também eles todos tendem a ser esta espécie de antena que captam e reverberam quaisquer sinais de ataque. Outro elemento importante é o emocional e o pensênico. O indivíduo que está continuamente sob ataques astrais, sob malefícios das mais diferentes fontes, ele tende a ser mais perturbado emocionalmente, tende a ter maior ansiedade, a sofrer maiores angústias, é um indivíduo tanto quanto mais desestabilizado, com pensamentos frequentemente obsessivos, viciantes e negativos. Então observe também isto em você. Qual é a natureza do seu processo emocional? Qual é o seu padrão pensênio? Que na medida em que você acompanha isto, você tem um retrato 3x4 muito aproximado do que vem a ser a sua conexão espiritual. Lembrando que não é porque alguém fez algum tipo de ataque que você vai sofrer as reverberações.
Você só as sofre quando você está nesta mesma sintonia. Por isso que você vai, se ainda não escreveu, deixar aqui nos comentários: eu sou protegido pela luz. Porque quando você expressa, quando você afirma, quando você se conecta com esta ideia, você cria automaticamente um muro de proteção ante quaisquer malefícios. Outro elemento interessante, dignos, são as doenças não diagnosticadas. Então, o indivíduo que está continuamente enfraquecido, adoentado, dolorido em quaisquer parte do corpo, enfim, que manifesta sinais de doenças que nenhum médico, nenhum exame consegue detectar, principalmente nos casos mais agudos, avançados e graves, isto também constitui um sinal de que a pessoa pode estar, não é um sinal absoluto, mas ela pode estar sob ataques também de malefícios, seja de que origem for, kármica, ancestral ou mesmo advindo de alguma outra pessoa. Outro elemento interessante, dignos, o sexto elemento é relacionado a possessões. Obviamente que o indivíduo que fica manifestando incorporações, ou mesmo o indivíduo que é assombrado, que fica vendo vultos, o indivíduo que fica sendo perturbado até por elementos e contextos físicos de coisas que quebram, de coisas que caem, de coisas que se movimentam e etc. Este também é um sinal de que a pessoa está sob uma egrégora, sob uma nuvem de perturbação astral. E por fim, dignos, é importante observarmos que uma das ferramentas mais interessantes para saber se você está ou não sendo atingido por algum malefício é um oráculo. Então, todas as vezes que você ter essa suspeita ou que todos estes sinais ou alguns destes se manifestarem com força e contundência, recorra a algum oraculista também para saber se de fato há, por confirmação, algum alinhamento malévolo na sua egrégora ou propriamente na sua psicosfera em conexão com a sua energia pessoal. E claro, confirme isso também com outras segundas opiniões para que você possa ter aí uma visão mais ampla, clara e fundamentada deste mesmo conceito. Digníssimos irmãos e irmãs, se você assistiu até o final aqui este nosso vídeo, deixe nos comentários: eu sou um apoiador deste canal. Eu sou uma apoiadora deste canal. Paz profunda.